Paz seja com todos. Nós vamos para mais um momento, de estudo e reflexão na palavra do Senhor. Nós gostaríamos de ler as Escrituras em Apocalipse 1, o primeiro, porque o assunto é escatologia. E a gente vai precisar sempre de um texto de Apocalipse para começar. Apocalipse 1, ou 1, de 1 a 8, tem as seguintes palavras: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, qual é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós choramos agradecidos, Senhor, por aquilo que foi entregue nesta noite na tua casa, em termos de haveres, Senhor, de recursos, mas principalmente as vidas que vieram nesta noite, Pai, para se entregar a Ti, entregar um tempo a Ti, Senhor, a sua mente e seu coração para a Tua palavra, Pai. Oh, Pai, não há dinheiro que pague essas almas, Pai. A preciosidade dessas vidas que se entregam nesta noite, que depositam, Senhor, na Tua casa, Senhor, essas 2h30 por aí, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, o Senhor é bom, multiplica, faz frutificar, Pai, a Tua casa, para que haja mantimento, e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Nós gostaríamos de falar para os irmãos da importância de a gente ler Apocalipse, de a gente estudar Apocalipse, inclusive do porquê dessas apostilas, tá? Ainda tem mais 3 com o pastor, se alguém quiser. É o que eu gostaria que os irmãos lessem e colhessem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o assunto de Apocalipse, porque os irmãos anotam no verso, ou anotam numa folhinha de papel e me dá, ou então pergunta aqui
pode me interromper a qualquer momento, sem problema, podendo falar com palavras curtas, né, por causa do horário, não é? Mas pode fazer pergunta, pode interromper, que é para evitar que eu leve o assunto para um lado e a igreja esteja precisando de outro. Porque há muita coisa que se inventa sobre Apocalipse, ainda mais na situação que nós estamos vivendo agora no mundo, com epidemia, política, etc. Então se cria muita coisa em cima de Apocalipse que não são verdadeiras, não são reais, mas são às vezes análises e respostas superficiais que as pessoas dão para se verem livres do assunto, considerando que muita gente não gosta muito de ler Apocalipse, lê a Bíblia todinha, quando chega Apocalipse, aí volta para ler Mateus de novo. Então é isso, eu gostaria que vocês lessem, né? Se vão levar para casa, ler, anotam, porque já faz pergunta, eu já vou falando de acordo com a necessidade da igreja, e não o que eu acho que vocês precisam saber, não o que eu acho que vocês precisam saber. Tem uma coisa, um Apocalipse, que eu sempre repito quando estou iniciando. Apocalipse não é um livro que você lê assim, só vai cumprir o primeiro capítulo, depois vai cumprir o segundo, depois vai cumprir o terceiro, depois vai cumprir o quarto. Não é assim. Toda a revelação de Apocalipse que foi dada a João foi na seguinte forma: era e há de vir. Toda vez que o Senhor voltava a completar a revelação para ele, falava do que era atual naquela hora, do que havia passado, ou seja, do Velho Testamento e do futuro. Então há muitas palavras que estão em Apocalipse, digamos assim, no capítulo 21, que responde ou corresponde com algo do capítulo 3 ou 4 ou 2. E às vezes, por colocar na ordem direta dos números, as pessoas confundem algumas coisas. Repara bem nesse texto que foi lido. Há uma outra recomendação. Se você tiver em casa uma Bíblia Sagrada na versão João Ferreira de Almeida, de preferência a revista corrigida, aquela antiga é melhor, porque a maioria das traduções atualizadas, elas têm uma torcedura para ramificação teológica de acordo com o pensamento daquele ramo de teologia. E a Bíblia, quanto mais velha, mais confiante, para melhorar o entendimento sobre o Apocalipse. Veja bem, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é como se Deus, o Pai, entregasse a Jesus a revelação dele mesmo. Então este livro é para mostrar quem é Jesus, como é Jesus. Mas nesse mostrar quem é Jesus e como é Jesus, primeiro, era e há de vir. Ele diz: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega. Já sabe que na leitura de todo o livro você vai recorrer ao o era e o há de vir. Vai falar do que é atual, do passado e do futuro, porque é a revelação de Jesus Cristo, testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bom, o testemunho que Jesus Cristo estava dando para ele através do anjo e o que ele estava vendo. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então ler, ouvir e guardar. Mas bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então a gente precisa realmente ler para poder ouvir
para poder ter o que guardar. Guardar por quê? Porque a qualquer momento você vai ver alguém dando uma notícia não verdadeira. Uma que Jesus falou, bem aberta. Diz, vai chegar o tempo que alguém vai dizer, Jesus está em cima da casa, Jesus está dentro da casa, Jesus está no portão, Jesus está na fazenda. Ele disse o quê? Não vá. Quando disserem que Jesus está aqui, que Jesus está ali, não vá, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, enganarão a muitos. Eu não sei se Henry ainda está vivo, mas está bem velhinho. Está vivo ainda? É só para cumprir as escrituras, né? Henry, né? Chegou aqui, cabelo comprido, tá? Falando, né? É que é meu pai, mandou falar que meu pai, mandou dizer, dizendo que era o Cristo. Mas há muita gente dizendo que é o Cristo por aí, tá? Não fala. No nosso dia atual a gente tem visto muitas coisas absurdas acontecerem, né? Mas como identificar um falso profeta? Não, tranquilo. A Bíblia ensina assim: quando um profeta profetizar alguma coisa e não acontecer, não tenha respeito por esse profeta. Não tem importância esse profeta, não dê valor a esse profeta, porque falou e não cumpriu. Um outro sinal, o Senhor disse, olha, quando um profeta profetizar algum sinal, alguma coisa, e isso que ele falou, se cumprir, ele vai dizer, olha, vai acontecer isso, porque eu estou profetizando, vai acontecer isso, e aí a coisa acontece. Aí você vai para a Escritura e vê se aquilo que ele profetizou leva você mais para Deus, chama você para ser mais santo, para ser mais justo, para ser mais correto, se está de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque o Senhor disse, olha, quando um profeta der um sinal, e esse sinal cumprir, e a mensagem dele, e o teor da mensagem dele, for lhe desviando para a direita ou para a esquerda, eu, o Senhor, estou contra esse profeta, e vou destruir ele. Então, além de cumprir, você saber a mensagem dele está dizendo o quê? A mensagem dele está falando o quê? Bom, mesmo cumprindo o sinal, se a mensagem do profeta for lhe desviando para a direita ou para a esquerda, não tenha temor desse profeta. Uma das profecias que tem acontecido muito, né? Graças a Deus já passou dezembro. A profecia, irmãos, aí com aquela história, né? Chorando, falando em línguas. Eu tive uma revelação que a terra tremeu. Eu não estou falando diante de Deus. Olha, as obras da carne são manifestas. O Senhor Jesus assim, não jura por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Isso. A pessoa, não, eu estou falando diante de Deus. Jurou. Já não presta mais. É só prestar atenção. Irmão, olha, acredite no que eu estou falando, que eu estou falando diante de Deus. Jurou pelo Senhor, ou diante do altar, jurou pelo altar. Se é verdade o que está falando, não precisa jurar. Está entendendo? Aí eu tive uma revelação que eu fui levado ao profundo do inferno. Eu passei 3 minutos no inferno, passei 10 minutos no inferno, passei 15 minutos no inferno. E aí depois eu subi, e aí eu passei 10 minutos no céu, que geralmente passa mais tempo no inferno do que no céu. É só você prestar atenção. Bom, o que é que acontece? Quando ele sai do inferno, quando ele está no inferno, quando ele se desloca no inferno, aquilo que ele vê no inferno, tem um Jesus junto com ele no inferno, prevenindo ele, olha, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que avisar o pessoal, tem que avisar todo mundo, que é para não vir para essa situação. Aí resultado, quem está com mais medo é o Jesus que eles veem no inferno. E quando sai de lá, traz um Jesus amedrontado. E o diabo disse que
Quem diz é Jesus. O diabo só fala. Quem diz é Jesus. E aí acostuma trazer esse medo do inferno. A profecia, quando ela vem de Deus, dá a você temor de Deus. A profecia, quando é falsa, ela dá medo do inferno. Aí, resultado, ameaça satânica. E pior que o Jesus que ele traz está com medo da ameaça que o diabo fez. Só prestar atenção que você vê se não é assim. A grande maioria das mensagens, das profecias do pessoal que passa 3 minutos no inferno, 15 minutos no inferno, é uma coisa séria. Dezembro é assim, ok, mano? Então é fácil. Bom, uma outra coisa que Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis. Geralmente essas profecias, essas profetadas, vem daquela pessoa que tem uma vida que você sabe que não dá. E às vezes a pessoa está até com esgotamento mental já. Porque jejum terça na campanha 4, vai para o círculo de oração na quinta, sexta-feira vai para a vigília. Sábado está em jejum de novo, aí não se alimenta, não dorme, não come, não lê a escritura. Pensar que não está com esgotamento mental. Aí começa a ter visão, começa a ver coisas. Bom seria que todo mundo tivesse certeza de que a sua estrutura física suporta 3, 4, 5 dias de jejum, 2, 3 dias de vigília. E tem pessoas assim. Fala. Problemas da maior parte das igrejas. Nessas revelações, as profecias é que aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Então, na verdade, é isso que aconteceu. Isso. Ele passou 35 anos nas ovelhas do que desejo que aprende. Isso. Como conhecer um falso profeta? Ó, está escrito, olha, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Você vê na primeira palavra que ele falar. Na primeira ou nas primeiras palavras que falar, você descobre que é um falso profeta. Porque começa mentindo, começa trazendo glória para si, começa buscando credibilidade naquilo que ele vai falar. Ou então começa amedrontando e ameaçando. Ou então começa com aquela frase bem simples: eu profetizo. Eu profetizo. Já começou daí. O que está escrito aqui? Veio a minha palavra do Senhor dizendo. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. E o Senhor falou comigo e disse: filho do homem, levanta. Veio a palavra do Senhor me dizendo. A pessoa diz: eu profetizo. Então é a pessoa que está profetizando. Quando realmente Deus realmente manda falar, aí fica com medo.